Saudações aos ouvintes investidores! Chegamos à reta final do mês de fevereiro e a nossa missão para este mergulho nas informações do mercado financeiro é muito clara hoje. Com certeza. Nós reunimos uma verdadeira montanha de relatórios, teses de investimento e análises macro de algumas das maiores instituições do mundo. Muito material denso. Exato. Estamos falando de documentos pesados da XP, do BTG Pactual, Itaú BBA, JP Morgan e, claro, além de informações quentíssimas de portais ali da linha de frente, como Yahoo Finance e CNBC. O fluxo de dados está intenso. O objetivo aqui é destilar todo esse volume, focando estritamente no que está acontecendo com as empresas de capital aberto e o mercado de criptomoedas agora, neste início de 2026. O volume de capital que está mudando de mãos nestas últimas semanas, assim, revela uma rotação de portfólio que poucas vezes a gente viu com tamanha agressividade, né? Total. Mas para que toda essa análise tenha utilidade prática para quem acompanha o nosso trabalho, a gente precisa de um método rigoroso. O nosso foco hoje vai ser estruturar essa enxurrada de dados pelas recomendações oficiais que foram emitidas por essas fontes, ou seja, compra, venda e neutro. Perfeito, porque tem muito dinheiro fluindo, os bastidores estão super agitados, especialmente com a temporada de balanços a todo vapor, né? Sim, a todo vapor. Então, para trazer clareza a esse cenário todo, a nossa regra de ouro de estruturação para a análise de hoje dita que sempre, sem exceção, vamos começar revelando o nome da empresa, seguido imediatamente da fonte dessa informação. Isso é fundamental. E, lógico, vamos manter uma ordem cronológica muito rigorosa, baseada nas datas de divulgação dos resultados e nas cotações da agora, fevereiro de 2026. Porque essa linha do tempo é o que vai nos mostrar a verdadeira narrativa do mercado. Exato. Sabe, os números isolados, eles não dizem muita coisa. Mas quando a gente coloca tudo em sequência, as intenções dos grandes fundos ficam muito evidentes. É o filme e não a foto, né? Exatamente. Então, vamos voltar um pouquinho no calendário, lá para o dia 4 de fevereiro de 2026. Olhando primeiro para o peso dos grandes bancos na nossa bolsa. A primeira empresa sobre o nosso radar é o Itaú Unibanco. O gigante. E as fontes que embasam essa visão são relatórios da XP, da Genial e do Banco Safra. Neste dia 4, o Itaú reportou os resultados ali do quarto trimestre e a recomendação das três casas foi unânime: compra. O que me chama muito a atenção lendo esses relatórios é a resiliência. Num cenário macro onde, muitos setores patinam, o Itaú entregou um lucro recorrente de 12,3 bilhões de reais. Uma alta de 13,2%, né, na comparação anual. Isso. E eles cravaram um ROI, o retorno sobre o patrimônio, de 24,4%. É bizarro. Demonstra uma máquina de moer ineficiências operando na capacidade máxima. E o que essas casas de análise estão precificando ao colocar o Itaú como top pick, não é só a foto desse trimestre que passou. Sim. É o filme de 2026 inteiro. O guidance que a diretoria estabeleceu projeta um lucro de absurdos 51 bilhões de reais para o fechamento deste ano. Pesado. Quando a XP, por exemplo, calibra aquele preço-alvo para R$ 51 reais por ação, eles estão olhando justamente para essa capacidade de repassar custos, sabe? E de manter a inadimplência sob um controle muito rígido. Que é o grande fantasma dos bancos. Exatamente. No ambiente de crédito que ainda exige muita cautela, um banco que consegue expandir a carteira e, simultaneamente, aumentar a rentabilidade se torna um porto seguro, óbvio, para o capital institucional. E puxando um adendo rápido sobre esse ecossistema do banco, o Yahoo Finance traz dados bem importantes sobre a Itaúsa, a holding controladora do Itaú. Ah, sim, a ITS4. Isso. Ela segue acompanhando esse desempenho milimetricamente. Como a holding absorve o impacto direto desse lucro colossal do banco, a previsibilidade de proventos ali vira um imã para quem monta carteiras focadas em fluxo de caixa constante. É natural. O motor principal rodando a 24% de ROI acaba irrigando toda a estrutura acima dele. A lógica institucional de alocação flui quase que automaticamente para essas holdings quando o ativo principal demonstra essa blindagem contra os solavancos da macroeconomia. Faz todo sentido.
Agora, o clima muda drasticamente quando a gente avança para o dia 9 de fevereiro de 2026. Muda bastante. O setor agora é o de seguridade. A empresa no holofote é a BB Seguridade. E as nossas fontes são análises bem densas do JP Morgan, do Banco Safra e dados do portal ADVFN. Ok, vamos desempacotar isso. Vamos lá. É preciso muito cuidado aqui, porque essa é a clássica armadilha de olhar só para a manchete do jornal. A empresa reportou um lucro trimestral de 2,28 bilhões de reais e anunciou a distribuição de quase 5 bilhões em dividendos. Um caminhão de dinheiro. Pois é. As ações chegaram até a dar um repique de alta no dia. Qualquer pessoa pensaria que é o cenário perfeito, né? Mas o rebaixamento foi super duro. O JP Morgan e o Safra cortaram a recomendação direto para venda. Sabe por quê? O mercado financeiro, ele é uma máquina de antecipar o futuro. Ele opera muito mais pelo para-brisa do que pelo retrovisor. Sempre. Esse dividendo anunciado de 5 bilhões recompensa o acionista pelo que já aconteceu. O problema real e a razão principal desse alerta de venda repousa lá no guidance que foi divulgado para o ano em curso. Que veio fraco. Muito fraco. A BB Seguridade projeta uma retração que pode chegar a 7% no resultado operacional agora em 2026. Nossa! Então, os analistas do Safra e do JP Morgan, eles desmontaram essas premissas e enxergam um ciclo de prêmios emitidos muito mais fraco e uma sinistralidade pressionando demais as margens. E isso reforça o perigo de investir balizado unicamente pelo dividend yield passado, né? Totalmente. A distribuição bilionária de hoje pode ser a última grande festa antes de um inverno operacional rigoroso. Os grandes bancos já estão pulando fora do barco porque a rentabilidade futura não sustenta o preço atual da ação, mesmo com esse dinheiro caindo na conta agora. A reprecificação acontece muito rápido. Quando o fundamento operacional aponta para baixo, o mercado simplesmente amassa o valuation antes mesmo do primeiro balanço ruim do ano sair. Impressionante. Bom, mudando totalmente de marcha, vamos dar um salto para o dia 12 de fevereiro de 2026. Vamos entrar na tecnologia agora. Entramos de cabeça na explosão da infraestrutura de inteligência artificial e computação em nuvem. E aqui o consenso é de forte compra. A primeira empresa é o Nebius Group. As informações cruzadas vêm do Yahoo Finance e do Stock Analysis. Esse caso é muito interessante. No dia 12, eles abriram os números do trimestre e, olha, chocaram o mercado. Para dar um contexto temporal para quem está ouvindo, no dia 20 de fevereiro, as ações estavam oscilando ali freneticamente na faixa de 97 a 107 dólares. E o motivo dessa volatilidade mega positiva é uma receita que saltou 547% ano contra ano. É um absurdo. Não é crescimento de software tradicional, sabe, que escala fácil. Isso é expansão de infraestrutura bruta. Exato. O nível de tração do Nebius Group, ele meio que desafia a gravidade. Um crescimento de 547% em hardware e cloud exige uma execução logística impecável da gestão. Com certeza. O guidance deles é bilionário. Eles preveem uma receita entre 3 e 3,4 bilhões de dólares para 2026. Isso consolida face essa tese de forte compra. E não é só número frio na tela, né? Não, de forma alguma. O que o mercado corporativo precificou mesmo foram os movimentos no tabuleiro de xadrez da IA. A aquisição da Tavily por 275 milhões de dólares amplia muito as capacidades de busca alimentada por IA deles. E o mais importante de tudo, o anúncio de um data center monstruoso de 240 megawatts lá na França. Um data center de 240 megawatts muda a dinâmica de processamento na Europa inteira. A gente está falando de uma demanda energética comparável à de cidades inteiras dedicada puramente a treinar modelos de linguagem. É muita energia. Isso prova que a corrida da IA deixou de ser sobre quem tem o melhor algoritmo lá no Vale do Silício para se tornar sobre quem consegue ligar mais placas de vídeo na tomada sem derrubar a rede elétrica do país. Hoje, o gargalo da inteligência artificial é puramente energético e de infraestrutura física. Quem constrói data centers de centenas de megawatts cria um fosso competitivo que é quase intransponível no curto prazo. Sem dúvida. E falando em fossos competitivos gigantes e recomendações de compra, o radar do mercado não ignora os grandes titãs.
A Alphabet e a Microsoft continuam dominando as análises da CNBC e da Simply Wall Street. As queridinhas. Olhando para a fotografia exata do dia 20 de fevereiro de 2026, a Alphabet fechou a $314,98. Ela estava surfando uma onda de otimismo enorme com a recepção do modelo Gemini 3.1 Pro e os desdobramentos daquela parceria com a Cia Limited. Sim, o mercado gostou bastante. Já a Microsoft viveu uma semana peculiar. Ela estava sendo cotada na faixa de $397 a $400, amargando uma queda semanal de cerca de 4%. Teve um ruído aí. O barulho foi causado por uma reestruturação pesada na divisão Xbox e a aposentadoria do Phil Spencer. Mas lendo os relatórios das casas, fica bem evidente que o dinheiro inteligente, o smart money, vê essa queda como uma pechincha, uma distração passageira. A tese de investimento nessas big techs repousa na geração de valor composto através das infraestruturas core delas. A Microsoft garantiu 20% das receitas da OpenAI até 2032. Isso é gigantesco. É um pedágio sobre o futuro de todo o software global. Uma volatilidade gerada por mudanças no quadro executivo da divisão de games é apenas ruído tático de curto prazo. A estratégia de longo prazo, que é suportada pelas receitas corporativas lá da nuvem Azure, que é impulsionada por IA, essa permanece intacta. Total. E no caso da Alphabet, o Gemini 3.1 Pro provou que o risco do Google perder a hegemonia das buscas foi superestimado pelo mercado lá em 2024 e 2025. É impressionante como a entrega de um produto real acaba estabilizando o pânico do mercado, né? O mercado calma na hora. O que nos leva ao extremo oposto desse espectro tecnológico. Um setor inteiro recebendo um estrondoso alerta de venda das nossas fontes. Chegamos ao êxodo quântico. As empresas aqui são a IonQ, a Rigetti Computing e a D-Wave Quantum. Esse caso é emblemático. Os relatórios bem alarmantes vieram da Motley Fool e do Yahoo Finance, cobrindo ali os movimentos de meados de fevereiro. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Sabe o que me assustou lendo os relatórios? As vendas internas. Ver que os próprios executivos, as pessoas que constroem a tecnologia de dentro dessas companhias, venderam inacreditáveis $65 milhões em ações próprias no último ano. Isso grita a falta de confiança na entrega dos projetos. O que é fascinante aqui é a disparidade entre o otimismo das relações públicas dessas empresas e o pessimismo dessas transações internas. Isso é a bandeira vermelha mais eficiente de todo o mercado de capitais. Sem dúvida. Quando os insiders descarregam lotes maciços de ações muito acima de qualquer plano de remuneração rotineiro, o aviso está dado. A computação quântica é uma tecnologia revolucionária, na teoria. Na teoria. Mas enfrenta problemas colossais de engenharia no mundo físico. A Rigetti Computing ilustra esse drama perfeitamente. O atraso no lançamento do chip Cephos de 208 qubits puniu as ações da empresa com uma queda de 18% em apenas uma semana. E eles estão sendo negociados 53% abaixo do preço-alvo anterior? É o mercado acordando de vez e dizendo que chega de promessas de longo prazo, a gente quer ver a máquina funcionando. A paciência acabou. O capital de risco simplesmente secou para essas teses especulativas que não conseguem entregar um cronograma de produto confiável. O pensamento crítico das casas de análise foi acionado ao limite nesse setor. Os relatórios mostram uma reprecificação severa que separa, de uma vez por todas, as narrativas de ficção científica da execução de engenharia tangível. Bom, saindo dessa sangria tecnológica, voltamos agora para a economia real, com os gigantes em compasso de espera. O consenso das fontes aqui é neutro, ou manutenção. Estamos avaliando a Vale, a UEG, a CSN e o Grupo Pão de Açúcar, o GPA. Casos bem diferentes. Sim, nossas fontes para esse bloco são análises macro de mercado e os relatórios de fluxo do JP Morgan. Agrupar essas empresas na neutralidade é muito curioso, porque os motivos são radicalmente opostos. A Vale, por exemplo, não sofre de problemas operacionais urgentes, mas os relatórios apontam que após o último rally do minério e das ações, simplesmente não sobrou assimetria de alta. O papel já precificou as boas notícias. Exato. E a UEG, que historicamente sempre entrega uma execução perfeita, bateu no teto do valuation.
O JP Morgan ligou o alerta amarelo indicando que a empresa está precificada para perfeição, então qualquer soluço no resultado derruba a ação. Existe uma diferença profunda entre uma empresa de excelência e uma ação com margem de segurança atrativa. A VEG é fenomenal como negócio. Ninguém duvida. Mas os múltiplos esticados exigem prudência, colocando o ativo nesse compasso de espera. Mas quando a gente olha para a CSN e para o GPA, a recomendação neutra parece mais um eufemismo diplomático para risco extremo de balanço. O problema ali não é o preço da ação estar alto, mas sim uma alavancagem financeira sufocante. A Moody's até rebaixou a nota de crédito da CSN recentemente. O que acende todos os radares de risco para quem detém debêntures ou ações deles. Com certeza. E a situação do GPA é descrita nos relatórios quase como uma tentativa de carregar um piano montanha acima. Eles enfrentam uma dívida gigantesca. É o equivalente a tentar pagar a fatura de um cartão de crédito estourado vendendo limonada na calçada de fim de semana, sabe? A operação atual não gera caixa suficiente para amortizar a dívida com tranquilidade. O custo de capital em 2026 pune de forma implacável empresas alavancadas. Essa neutralidade que as fontes apontaram nesses dois últimos casos é, na prática, uma recomendação de ficar longe até que o balanço seja reestruturado. Faz sentido. E os relatórios também acabam apontando para onde esse capital interno que foge desses riscos está indo. Perfeito. O mercado não para nunca. As teses alternativas de compra, que são mencionadas nas entrelinhas, focam no mercado doméstico mais descontado. Copasa e Sanepar despontam como alvos bem claros para estratégias de dividendos perenes. As clássicas de saneamento. E também tem um acompanhamento muito atento do que as gestoras de Deep Value estão fazendo. O fundo Guepardo é super citado por manter teses de alta convicção no Grupo Mateus e no Grupo Ultra. Eles estão buscando barganhas em setores mais tradicionais que ficaram um pouco esquecidos enquanto todo mundo olhava só para a tecnologia. A diversificação de teses é o que sustenta um portfólio maduro de verdade. Enquanto algumas parcelas do capital aguardam a resolução desses valuations excessivos, como a VEG ou as reestruturações de dívida, os gestores de valor encontram assimetrias bem gritantes nesses ativos domésticos. Que rodam bem quietinhos. Exato, os fundamentos permanecem muito sólidos, mesmo sem o glamour dos holofotes das techs. Maravilha! Avançando agora para o dia 21 de fevereiro de 2026, entramos no ecossistema de criptoativos e o cenário ali é de forte tensão. Bastante turbulento. As fontes são o CoinGecko, dados de fluxo da Coinbase e o Yahoo Finance. A cotação do Bitcoin no dia 21 cravou ali a faixa de 67.782 dólares. E para colocar isso em perspectiva para a audiência, representa uma queda profunda de 23,4% só dentro do mês de fevereiro. É uma correção muito amarga para quem estava mal acostumado com aquelas máximas lá do fim de 2025. O mercado de cripto está digerindo uma fadiga institucional aguda neste momento. Fadiga é a palavra. A lateralização do Bitcoin, que ficou preso nessa banda estreita entre 64 mil e 75 mil dólares, é um sintoma disso. A métrica que realmente ditou o tom dessas análises institucionais foi o êxodo de capital dos ETFs de Bitcoin à vista. Isso assustou muita gente. O registro de quase 4 bilhões de dólares em saques ao longo de 5 semanas consecutivas revela muita coisa. Mostra que as tesourarias e os fundos de pensão decidiram friamente realizar lucros ou reduzir o risco na carteira, tudo isso diante daquelas incertezas macroeconômicas sobre as taxas de juros americanas. O dinheiro institucional é muito mais frio do que o investidor de varejo, né? Se a relação risco e retorno muda uma fração, eles apertam o botão de venda sem o menor apego à ideologia da descentralização. Não tem paixão ali. Nenhuma. O Ethereum, no entanto, mostra um comportamento levemente dissidente nos mesmos relatórios. Cotado ali entre 1.900 e 2.000 dólares, os ETFs de ETH surpreenderam ao interromper uma sequência de 4 semanas de sangria. Interrompeu no momento chave. Parece que é um foco antecipatório na agenda da próxima semana, com o mercado precificando aquele evento, o White House Crypto Summit, e também as atualizações na arquitetura da rede,
o famoso Upgrade Glamsterdam. O ecossistema cripto é totalmente movido a narrativas e essas atualizações técnicas profundas. O Ethereum encontrou um suporte técnico justamente porque os operadores institucionais estão comprando o boato da eficiência que o Glamsterdam promete trazer para os custos de transação na rede. Mas a cautela impera. Sim, o mercado inteiro permanece em estado de alerta. Eles estão aguardando um catalisador macroeconômico robusto para ditar a direção real do próximo semestre. E por falar no evento mais aguardado do mercado global de risco, o nosso último ponto cronológico desta linha do tempo é... O grande catalisador. A recomendação não poderia ser outra além de forte compra. A empresa é a NVIDIA. A gigante da vez. A cotação tirada no dia 20 de fevereiro de 2026 apontava para exatos $190. O Yahoo Finance e o NVIDIA Newsroom deixou muito claro que os corredores de Wall Street só falam sobre uma única coisa hoje: o balanço do dia 25 de fevereiro. A NVIDIA deixou de ser apenas uma empresa de semicondutores. Hoje ela se tornou a provedora de infraestrutura base da próxima revolução industrial. Sem exagero nenhum. O balanço do dia 25 carrega uma expectativa colossal, porque o mercado precisa validar a demanda por essa nova arquitetura de chips Rubin. Que prometem ser revolucionários? A tese de forte compra se apoia nessa capilaridade da NVIDIA. Quando a gente analisa a parceria expandida com provedores menores como a CoreWeave, fica claro que a NVIDIA está amarrando todas as pontas. Em todos os níveis. Exato. Tanto na venda do hardware bruto, quanto no controle da infraestrutura de nuvem especializada em inteligência artificial. A impressão que dá é que não importa de verdade qual empresa vença a guerra do melhor modelo de linguagem, se vai ser o Google ou a OpenAI, todas elas terão que pagar o pedágio bilionário comprando as placas da NVIDIA. É a velha estratégia de vender as picaretas durante a corrida do ouro, só que elevada à enésima potência. E com margens absurdas. Chegamos então ao veredito final do nosso mergulho. Diante desse volume colossal de relatórios cruzados, passando por balanços de bancos, rebaixamentos em seguradoras, expansões absurdas de cloud, a fuga desesperada em computação quântica, a cautela na economia real e a retração no Bitcoin. Ufa! Foi uma jornada e tanto. Pois é. Qual é a tese de investimento considerada a mais rentável pelas instituições hoje, consolidando os critérios de crescimento absoluto e previsibilidade de caixa? Se conectarmos isso ao cenário maior, o cruzamento dessas análises aponta para uma concentração de capital bem específica, na intersecção entre a dominância de inteligência artificial e a estabilidade financeira tradicional. Interessante. A tese mais rentável revelada pelas fontes tem um foco duplo no mercado global, suportado por uma base muito sólida aqui no mercado nacional. Como as fontes organizam isso nos critérios? Pelos critérios de crescimento percentual absoluto e agressividade de expansão de valuation, a recomendação número 1 de rentabilidade explosiva é o Nebius Group. Ele é impulsionado por essa expansão de receita surreal de 547% e o domínio da nova rede de data centers na Europa. Aquele projeto francês. Isso. Agora, pelo critério de resiliência, de quase monopólio global de infraestrutura e uma previsibilidade inquestionável, a NVIDIA figura como o pilar mais seguro dentro de tecnologia. Picareta do ouro digital. Exatamente. E olhando para o nosso mercado local brasileiro, aplicando o filtro de rentabilidade extrema sobre o patrimônio e a geração de caixa consistente para suportar crises, o Itaú Unibanco, com essa projeção de 51 bilhões de lucros no ano, é eleito a principal fortaleza para blindar o portfólio. Excelente síntese. A grande lição que essas dezenas de páginas de relatórios nos trazem hoje é a habilidade que quem investe precisa desenvolver, de conseguir isolar o ruído da realidade contábil de fato. É o diferencial. Nós acompanhamos insiders do setor quântico despejando milhares de ações no mercado enquanto discursam em eventos sobre a revolução do futuro. E isso acaba gerando rebaixamentos violentos. Ao mesmo tempo, a gente viu empresas de IA construindo usinas gigantes de centenas de megawatts, transformando silício e energia elétrica em fluxo de caixa imediato e comprovado. Mudança de paradigma total. O dinheiro está claramente fluindo da promessa de laboratório para o concreto armado e para os cabos de fibra ótica.
E a análise de todas essas teses antagônicas deixa uma provocação inquietante para quem acompanha o macrocenário mais de perto. Qual seria? Com os executivos de computação quântica sacando milhões, enquanto empresas de IA investem bilhões em usinas de energia de 5 gigawatts, será que estamos testemunhando, nesta exata semana, a maior transferência de capital de tecnologia especulativa para infraestrutura de IA tangível da década? Fica aí a reflexão de ouro sobre como e para onde o verdadeiro capital inteligente está migrando sob a superfície do mercado. Saudações finais para os investidores do futuro.